Olá, essa é a paz de Deus para o teu coração, para o meu coração, que está em Gálatas, capítulo 3, versículo 26 a seguir. Porque todos sois filhos de Deus, pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestiste de Cristo. Nisto não há judeu, nem gregos, não há servos nem livres, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Glórias a Deus. Queridos irmãos, amada igreja, queridos amados seguidores em Cristo nesse canal, Paulo remove todas as distinções étnicas, raciais, nacionais, sociais e sexuais no que diz a respeito ao nosso relacionamento espiritual com Jesus Cristo. Todos que estão em Cristo são igualmente herdeiros da graça da vida. Lá em 1 Pedro 3,7 diz: igualmente vós, maridos, coabitai com ela com entendimento, dando honra à mulher como um vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros na graça da vida, para que não seja impedida as vossas orações. Pedro, ele menciona 3 coisas que o marido deve cuidar em relação à sua esposa. Deve demonstrar consideração e compreensão, convivendo com a esposa, com amor, em harmonia com a palavra de Deus. De Efésios 5, versículo 25 ao 33. Devem demonstrar respeito como co-herdeiros da graça de Deus e da salvação. Isso quer dizer, irmãos, que a esposa deve ser honrada, sustentada, ajudada, glórias a Deus, e protegidas de conforme com as suas necessidades. Mais fraco, por certo, se refere às forças físicas da mulher. O marido deve elogiar e estimar grandemente a esposa à medida que ela procura amá-lo e ajudá-lo, segundo a vontade de Deus. Deve evitar qualquer tratamento injusto e impróprio para com elas. Pedro indica que o marido que não usa de compreensão com a sua esposa e que não a honra como irmã em Cristo, prejudicará o seu relacionamento com Deus, criando uma barreira entre as suas orações e Deus, como está lá em Colossenses 3,19. Glórias a Deus. Então, nós somos herdeiros da graça, da vida, do Espírito prometido, como está no versículo 14. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebemos a promessa do Espírito. Então, do Espírito prometido e da restauração à imagem de Deus. Por outro lado, dentro do contexto da igualdade espiritual, os homens permanecem homens e as mulheres permanecem mulheres, como está lá em Gênesis 1:27. Os papéis que Deus lhe atribuiu no casamento na sociedade permanecem imutáveis. Glórias a Deus. Não tem como mudar a palavra de Deus para os caprichos de hoje, de uma geração que não respeita o Evangelho, quer que mude. 1 Pedro 3,1 diz: semelhantemente, vós mulheres, sede sujeito ao vosso próprio marido, para que também, se algum não obedece à palavra, pelo procedimento da mulher, seja ganho sem palavra, considerando a vossa vida cá sem temor. O enfeite delas não seja o exterior no frisar dos cabelos, no uso de joias, de ouro, na compostura de veste,
Mas o homem coberto no coração, no incorruptível, trágil, de um espírito manso, quieto, que é precioso diante de Deus. Oh, glória! Ou seja, Pedro ensina como uma esposa deve agir a fim de ganhar para Cristo seu marido não salvo. Ela deve se submeter ao marido e reconhecer a sua liderança na família. Ela deve conduzir-se de modo santo e respeitoso com espírito manso e quieto. Ela deve se esforçar para ganhar o marido para Cristo mais pelo comportamento que por suas palavras. Então, quando Pedro fala do enfeite exterior, ele fala da beleza interior. Os adornos berrantes, exagerados e despretensiosos são contrários ao espírito modesto que Deus requer da parte das mulheres cristãs, como está lá em 1 Timóteo 2,9. O que muito importa para Deus nas mulheres cristãs é uma disposição mansa e quieta, que as leva a honrá-lo ao dedicar-se a ajudar o marido e a família a alcançar a vontade de Deus para as suas vidas. O adjetivo manso descreve uma atitude despretensiosa que se manifesta na submissão amável e na solicitude pelo próximo. O adjetivo quieto refere-se à esposa não ser agitada e indelicada. Em outras palavras, Deus declara que a verdadeira beleza da mulher é a questão de caráter e não primeiramente de enfeite. Glórias a Deus. As esposas cristãs de nossos dias devem ser fiéis a Cristo e a sua palavra. No mundo dominado pelo materialismo, pelas modas dominantes, pelos direitos humanos, pela obsessão sexual e pelo desprezo aos valores do lar e da família. A questão é uma só, irmãos. Deus, nós somos de Cristo, descendência de Abraão, e herdeiros conforme a sua promessa, quando obedecemos às Escrituras, quando obedecemos à vontade de Deus. Não se deixe enganar você. Deus fez o homem e fez a mulher. E ninguém pode mudar isso. Se você acredita neste evangelho e quer entrar no reino de Deus, você tem que ser o que Deus te deu. É simples assim.